Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Todo mundo aí me ouvindo? Já temos bastante gente online, então eu resolvi adiantar aqui 2 minutinhos para já prestigiar vocês que já estão online aqui. Já estou por aqui, Marco também já está online. Está me ouvindo bem aí também, Marco? Então, assim, Leandra, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento de troca entre a Resultados Digitais e a agência aqui. Será um prazer estar com vocês nesse momentinho aqui. Obrigada, Marco. Primeiro, queria te agradecer aí pelo convite, né? Em dia de Jogo do Brasil, depois do Jogo do Brasil, a gente nem absorveu ainda, já colocar o nosso time em campo também. Então, brigadão aí por você ter aceitado o convite. Vamos que vamos. Imagina, Leandra, é sempre um prazer, né? E como a gente costuma dizer, nunca é momento ruim para fazer gol, né? Então, da mesma forma no marketing, é sempre bom trocar ideia, é sempre bom a gente estar falando sobre novas vendas, como vender mais, como casar como alinhar marketing e vendas para que a gente consiga ter um resultado melhor, né? Se a gente tivesse um Brasil com um meio de campo mais alinhado com o time do ataque, talvez a gente teria feito 3, 4 gols. No marketing, a mesma coisa. Para fazer mais gols, tem que ter um time completo, marketing e vendas trabalhando de uma maneira única. É verdade, isso aí. A gente não tem que ficar na retranca que nem a gente ficou hoje, não sofrendo o primeiro tempo. Tem que avançar, porque quem avança, quem coloca o time em campo todo dia, quem tem realmente um processo de vendas estruturado e está pelo menos se preparando para vender todo dia, né? Não tem tempo ruim, não tem crise, enfim, o placar está sempre positivo. Exatamente, exatamente. A gente tem que estar com o time em campo, o time tem que estar vibrando e tem que estar alinhado, né? O meio-campo tem que saber o que o ataque está pensando, o ataque tem que saber o que o meio-campo está pensando, marketing tem que saber o que vendas precisa, vendas tem que entender qual é a mensagem que o marketing está trazendo e mandando, enfim, né? Então isso é muito importante ter todo esse alinhamento, porque se a gente tem esses dois mecanismos bem ajustados, a gente consegue sim ter um resultado muito maior e, consequentemente, ter uma economia de esforço, né? Verdade. Gente, agora eu que o Marco assim, se apresentou rapidinho, a gente ainda vai se apresentar mais formalmente, mas só como a gente já começou a colocar aqui o time em campo, vocês podem só confirmar aí no chatzinho à direita se vocês estão me ouvindo bem, estão ouvindo o Marco bem também, só para a gente confirmar se está tudo certinho. Quem já está aí online, se puder dar um ok, por favor. Eliane já deu boa tarde aqui, boa tarde, Eliane. Só dá um okzinho aí, gente, que a gente vai começar. Cristiane, ok, boa tarde. Vamos só esperar mais alguns aí falarem se está tudo ok. Não vamos ficar tímido não, hein, gente? Aqui a troca de bola não é só entre eu e o Marco, não. Entre vocês também. Com certeza. Inclusive, já desde já podemos deixar aberto para as perguntas também, né, Leandra? Assim que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já pode botar no chat, a gente está acompanhando. E, dentro do possível, a gente vai resolver aqui e vai responder para vocês também. Isso aí. Eliane, tudo bem? Cris, tudo bem? Vamos lá, gente. Tem muita gente online. Pelo menos mais uns 5 ok aí, para a gente saber que todo mundo está tudo bem. Lucas, ok. Ó, primeiro representante masculino aí, além do Marco. Boa, Lucas. Ó, a Cristiane está falando que vai no RD, no Summit, Cristiane. Ó, se é no Summit que você está falando, super recomendo, hein? É demais. A gente costuma brincar que o RD Summit é a Disneylândia do marketing digital e das vendas. Aqui é um ambiente onde todas as pessoas estão querendo trocar ideias sobre isso. Além disso, estão muito abertas a negócios. Então, como são mais de 10 mil pessoas esperadas esse ano, são 10 mil pessoas potenciais para comprar o teu produto, né, para poder fazer negócios. É bem legal. A Leandra, no passado, inclusive, esteve conosco aqui e fez negócios no Summit também, né, Leandra? Verdade, né? Coloquei o time em campo mesmo, fui, aproveitei. Olha, o que o Marco falou não é um exagero, viu? É uma Disneylândia mesmo, a gente se diverte, a gente a cada dia, assim, é exaustivo, mas, assim, vem uma energia, porque a gente sabe que no outro dia tem mais coisa esperando, é uma correria de uma sala para outra, enfim, é sensacional e é isso aí. A gente já fez venda lá também. É aquilo, né? Quando a gente tem um processo estruturado, todo dia tá com aquele foco realmente em vendas, é isso, o placar tem que estar sempre positivo. Bom, agora tem uma galera aí que já falou ok, então vamos começar. Bom, gente, primeiro vai funcionar da seguinte forma. Eu vou me apresentar rapidamente para você que de repente está aqui e não me conhece. Depois o Marcos vai se apresentar também rapidamente para você que não conhece ele. E aí o nosso formato vai ser muito um formato de futebol, vamos dizer assim. É bola para lá, bola para cá, para depois no final a gente fazer gol. Eu e o Marco a gente vai trocar, eu vou estar falando, o Marco vai me interromper e vice-versa. E no final a gente vai dar uma olhadinha aqui nas dúvidas.
para poder também trocar com vocês, e durante o andamento também a gente dá aquela olhadinha, se der para responder naquele momento, a gente já responde também, tá? Vai ser um formato bem solto. O primeiro momento eu vou falar um pouquinho do marketing, mas bem rapidamente, que o objetivo hoje, principalmente, é falar de um processo comercial, é falar da estrutura comercial super campeã aí da RD. Então, eu convidei o Marco para ele poder compartilhar com vocês como é que é essa estrutura, como é que é esse processo, mas só para todo mundo estar na mesma página, eu vou começar falando bem rapidamente sobre marketing, sobre embalde, mas bem rapidinho, e depois a gente vai trocar essa bola com o Marco, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandra, eu sou fundadora da agência aqui. É uma agência que vai completar 15 anos de existência agora em agosto, já estamos em ritmo de festa, aí, contagem regressiva, já 1º de agosto a gente faz 15 anos, então estamos na contagem regressiva. Fundei a agência aqui, sou professora de marketing digital na PUC, na Infinet aqui do Rio, e palestrante também, e é basicamente isso. Não vou ficar aqui falando muito de mim, é só para você me conhecer, saber qual é o meu nome, saber quem sou eu, enfim. E aí, Marco, e você? Fala um pouquinho aí sobre você. Bom, como a Leandra falou, meu nome é Marcos, eu trabalho em resultados digitais. Eu sou responsável aqui pela aquisição de novas vendas através de parceiros. Eu tenho hoje uma carteira com 55 parceiros, que são as melhores agências do Brasil. Eu só atendo, modéstia à parte, só as melhores agências que nós temos no programa de parceria. Nós temos 2.000 e eu atendo 50, para vocês terem uma ideia. Basicamente, a minha carreira em vendas começou há 12 anos atrás, numa multinacional, no ramo de mídia, e foi ali que comecei a dar os primeiros passos em vendas. Com o tempo, a gente percebe que, como o perfil do cliente mudou, também mudou o procedimento de vendas, o procedimento de como a gente faz as novas vendas, né? E com isso, a Resultados Digitais hoje está na ponta, está sendo diferenciada das outras empresas por esse processo redondinho que nós temos aqui hoje, que a gente vai compartilhar um pouquinho, né, Leandro? Isso aí, modéstia à parte não, né, Marco? O Marco, pelo que eu vi no LinkedIn do Marco, enfim, além dele atender a gente, é uma honra para a gente estar na carteira dele, né? Só os tops aí. E você foi o top alguma coisa no primeiro trimestre aí, não foi aí na RD? Sim, sim. Na verdade, eu costumo dizer que não fui eu, foram os meus parceiros. Foi a agência aqui e outros parceiros que nós temos hoje no Brasil que entregaram o melhor resultado dentro das carteiras de resultados digitais do primeiro trimestre. Na verdade, até é uma coisa que ainda não foi divulgado, mas a gente está há 12 meses já como primeiro colocado já na nossa carteira, Leandro. Então, todos os meus parceiros vêm desempenhando muito bem durante os últimos 12 meses aí, se mantendo em primeiro lugar numa média geral, né? São parceiros que têm duas características muito interessantes. Vendem muito bem, tem um processo de vendas muito redondo e um processo de entrega de resultados para os seus clientes muito bem. Então, a gente aqui monitora as duas coisas. Não adianta a gente vender uma coisa que não vai ter futuro. A gente vende projetos de marketing alinhados, projetos para quem precisa de projeto, né? Não é um detalhe, não é um trabalho pontual, e sim projetos. Então, com essa visão, com esse foco, a agência aqui e os outros parceiros meus também conseguem desempenhar um trabalho bem interessante com seus clientes. Só pegando o gancho no que você falou, Marco, é até já importante antecipar um pouquinho do que a gente vai falar, só pegar o gancho mesmo, que nem eu falei, né? Vai ser um formato bem solto, as ideias que forem a gente vai tocando. O processo de inbound marketing, um processo de vendas que envolva inbound marketing, inbound sales, que você vai falar um pouquinho depois, é isso, né? É um processo que tem que ser recorrente e escalável. Então, assim, não adianta, né, você fechar um projeto agora se você não tem uma capacidade de entrega, esse cliente teu vai cancelar lá na frente e você não vai conseguir crescer aí a tua empresa como um todo, né? Não adianta só vender, tem que entregar. Exatamente, a gente costuma dizer aqui na RD que um projeto de inbound, ele traz previsibilidade, escalabilidade e rentabilidade. Então, sobre esses 3 pilares que a gente trabalha sempre quando vai falar um projeto de inbound marketing. Ou seja, não é uma coisa pontual, né? Realmente é uma mudança de mindset de uma empresa para que ela consiga enxergar que não é só o resultado de amanhã. Ela não está vendendo o almoço para comer a janta. Pelo contrário, a gente está preparando muitas vezes um campo, dependendo da maturidade que a gente pega essa empresa, para que a gente consiga ter resultados de longo prazo e previsíveis, que é o mais interessante. Quando tu traz previsibilidade para o teu negócio, tu consegue saber que tipo de investimento tu vai fazer, quando tu vai ter que contratar pessoas, quando tu vai ter que fazer uma expansão dos teus produtos, serviços, enfim. Então, essa previsibilidade é o que dá grande vantagem para as empresas que hoje trabalham esse tipo de metodologia. Sem dúvida, é aquilo, né? O lead que você está captando hoje, se você tem teu processo todo amarradinho, você já sabe quanto tempo, em média, ele se torna um cliente seu, então você já tem até como investir na sua empresa, né? É muito o que aqui está passando no momento. A gente já está com o processo de... A gente está com a equipe que não está completa ainda, mas a gente já começou um processo de contratação lá atrás por justamente perceber isso. Caramba, a gente está com uma demanda de leads aqui, daqui a pouco esses leads vão amadurecer para se tornar cliente, vai começar um contato comercial e eu vou precisar de gente para atender esse pessoal. Então, assim, lá atrás a gente já tinha como prever isso, né? Mas tem que ter esse processinho. Então, vamos lá. Vamos aqui para a apresentação.
só para a gente introduzir um pouquinho dessa parte do marketing, né? E aí a gente parte para vendas, né? Como é que você fala, Marco? Marketing é bola na área, não é isso? Marketing é bola na área e vendas é bola no gol, né? Mas sem bola na área também não tem bola no gol. Então, por isso que os dois têm que andar muito bem juntos. Isso aí. Bom, então vamos lá. Eu e o Marco, a gente compartilhou aí um pouquinho a nossa bagagem, né? O que a gente já fez, o que a gente faz, se apresentou. E aí, a primeira coisa é o seguinte, né? Como colocar essa bola na área, né? E para colocar a bola na área, você tem que entender muito bem quais são os passos que o seu cliente faz até comprar um produto e um serviço de você, né? É a famosa jornada de compra que a gente escuta falar muito no processo de inbound marketing. Para você sair desse webinar com essa jornada de compra, de repente, simplificada, eu resolvi trazer um exemplo para você se colocar no lugar de consumidor e você fazer uma reflexão se é assim que acontece ou se não é assim que acontece, tá bom? Então, vamos lá. Você vai viajar para a Disney, tá? Vamos supor, eu tô com uma vontade aqui de viajar para a Disney. Como é que essa jornada acontece? Eu acordo de manhã, tomo café com a família e tenho uma ideia. Que ideia é essa? Vou viajar. E aí, eu ligo para o meu sócio e falo assim, olha, eu tive uma ideia de manhã, vou viajar e vou viajar hoje. Aí ele vira para mim e fala, Leandro, você tá doida, vai viajar hoje, a gente tem um monte de reunião. Eu não tô nem aí para ele, deixa ele falando sozinho, porque eu tive essa ideia no café da manhã, eu tenho que seguir em frente, vou pro Google. E aí, quando eu vou pro Google, o que eu faço? Pacote de viagem para Orlando. Eu fico pesquisando, indo para um lugar, para o outro, que nada, eu passo meu cartão no primeiro que aparece e no final do dia tá eu lá, linda e bela, com a família, só o tempo de voo, e eu tô lá na Disney abraçando o Mickey. E aí eu queria passar a bola agora para vocês, gente. É assim que funciona? É assim que você compra alguma coisa? Você tem uma ideia no café da manhã, e aí no final do dia você não liga para nada, você não pesquisa nada, o primeiro que aparece você sai comprando, passando cartão de crédito, e no final do dia você está viajando? É assim? Me falam aí, por favor, se é assim que funciona com vocês, se é assim que vocês compram. Vocês são tão doidos quanto eu. Não! Não, né? Não. O Marco falou que não é assim. Não é assim, Marco? Só eu que sou doida assim? Olha, eu sou um pouquinho doido, mas eu não sou tão doido assim. Então, se não é assim que funciona, por que a gente acha que é assim que os nossos clientes vão querer comprar um produto e um serviço nosso? Não é assim, né? Eu brinco muito com isso para a gente refletir. Não é de manhã que o cliente, por exemplo, um celular. Beleza, eu quero trocar de celular, mas eu vou pesquisar qual é a câmera, qual é o espaço no HD, se é integrado com isso, com aquilo. Eu não vou acordar de manhã com vontade de comprar o celular e vou comprar o primeiro celular que aparece. Não. Como é que aconteceria essa jornada, né? Isso aqui que é a jornada de compra que a gente tanto fala no inbound marketing, que é o aprendizado descoberto, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Um outro exemplo aqui, tênis para corrida. Estou lá no aprendizado descoberto, eu quero um tênis para corrida. De repente eu me deparo com o resultado na busca dizendo assim, tipos de pisada. Caramba, eu nem sabia que eu tinha um tipo de pisada supinada, pronada e etc. Eu reconheço que eu tenho um problema. Caramba, eu não posso comprar qualquer tênis se eu quero correr, porque eu posso me lesionar. Então, eu reconheço que eu tenho um problema e eu passo a considerar a solução de tênis de pisada supinada, por exemplo. E aí eu vou procurar se um Adidas é melhor, se um Nike é melhor, e só então eu vou avançar para a decisão de compra. Então, assim, é assim que funciona, gente. Então, assim, pegando esse exemplo da Disney, você procuraria, por exemplo, quanto será que custa para a Disney? Eu tenho que economizar? Qual é o melhor trajeto? Um amigo falou que é para Orlando, outro amigo falou que é para Miami. Qual é o melhor? Mas e os parques? E os ingressos dos parques? Enfim, a gente pergunta tudo para o nosso oráculo, né? Para o Google, né? Tudo isso a gente pergunta. E se você tem dúvida se o seu cliente procura tudo no Google sobre o seu negócio, eu deixo aqui uma dica para você, que é o Google Trends, que é essa ferramenta que está aqui no print, onde você coloca termos lá correlacionados ao seu negócio e ele vai te mostrar a evolução dessas buscas, tá? Porque a gente busca tudo no Google de fato, tá? Se todos seguem essa jornada, gente, a gente tem que estar presente em todos os momentos. Você não tem que estar presente somente no momento de decisão de compra. Sabe por quê? Segundo esse livro aqui, The Sales Machine, apenas 3% está naquela etapa de comprar agora. E corroborando com esse dado, tem um outro dado do Google que diz que 97% dos visitantes de um site não convertem na sua primeira visita, ou seja, eles não estão prontos, ainda estão numa etapa de aprendizado de descoberta, de consideração do problema, enfim, de considerar qual é a solução para aquele problema, e aí sim ele vai decidir comprar, tá?
E aí, se você não sabe quem é o seu cliente ideal, quem é a sua persona, aí tem vários nomes também, enfim, você tem que primeiro fazer esse dever de casa. Depois você pode ir lá no site daqui, tem um guia Meu Cliente Ideal, que você pode fazer esse deverzinho de casa e entender quem é a sua persona, porque esse é o primeiro passo, tá, do inbound marketing, que, como o Marco falou, te dá previsibilidade de quanto que você pode faturar lá na frente. E aí uma coisa que é importante, Marco, que eu até vou deixar um vídeo aqui para o pessoal, para depois dar uma olhadinha com calma, quando vocês quiserem, vão lá no canal daqui no YouTube, que tem esse vídeo, o funil de vendas do marketing de conteúdo. Mas assim, uma coisa que acontece muito, Marco, aqui que a gente tem visto em clientes, que é o seguinte, a gente chega para o cliente, ele às vezes já tem até uma estratégia de conteúdo contratada, com um redator, com uma empresa especializada em conteúdo, mas o que a gente tem percebido muito é que assim, as pessoas estão gerando volume para o blog, mas sem um planejamento, que é o funil de vendas do marketing de conteúdo, ou seja, topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Não sei se aí na RD acontece isso também, mas aqui está acontecendo bastante. A gente vê claramente que as pessoas aqui, os nossos clientes, eles enxergam como é que funciona esse processo de compras e de vendas, enfim, né? Os clientes que já estão aplicando inbound marketing. E o que acontece? Beleza, é só eu fazer conteúdo que eu consigo já fazer isso acontecer, eu já consigo fazer o inbound acontecer. Só que o grande lance, que eu até costumo dizer para alguns parceiros e alguns clientes, que as pessoas elas conseguem ver as grandes avenidas do inbound, mas elas não conseguem ver as ruas que conectam as etapas do inbound. Então é muito fácil de dizer, beleza, a gente tem o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. Mas como é que eu faço para um lead que entrou agora no meu site, que está lá naqueles 97%, que não está nos 3% que quer comprar hoje, né? Como é que eu faço para esse cara manter um relacionamento comigo? Se eu ficar mandando um monte de artigo de qualquer jeito, só porque eu estou mandando artigos para ele, não significa que eu estou nutrindo ele. Eu posso estar enchendo ele de conteúdo irrelevante para o momento dele. Ou seja, eu já tirei ele do topo do funil, já mandei os conteúdos suficientes e ele já está na hora, ele quer mais, ele quer algo mais aprofundado. E eu vou deixando ele com conteúdo de topo do funil até que uma hora que ele diz assim, cara, não quero mais saber sobre isso. Né? Então, o grande lance é entender as etapas da jornada de compra, como a gente começou falando no início. Como é que teu cliente compra? Quais são as etapas que ele passa no teu processo? Porque cada processo é um pouco diferente. Temos vendas mais complexas, vendas mais simplificadas, né, Leandro? Mas, no geral, entender exatamente como é o teu processo de compra para saber o que é uma etapa de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Não é só isso, sair simplesmente colocando blog post. Marcos, mas se eu sair botando blog post, não tem vantagem nenhuma? Tem. Tu vai conseguir fazer com que o Google enxergue o teu site como um site maior. Mas não significa que os leads que vão entrar vão qualificar. Muitas vezes tu pode criar até um gap. Tu pode aumentar muito o número de visitantes e uma taxa de conversão baixíssima para lead, porque não é interessante. Né? Ou uma taxa de conversão de leads para vendas também baixíssima. Então tu afeta cria outros problemas, né? Não sei se foi por essa linha, Leandra. Não, adorei o teu exemplo, a tua analogia das avenidas e das ruas, porque é no detalhe mesmo, né, Marco? Não é volume. Exatamente. Você tem que sentar na cadeirinha do seu cliente ideal e pensar como ele. Peraí, qual é a jornada? Né? Eu só simplifiquei aqui uma jornada brincando da viagem da Disney, claro, porque fica tangível para todo mundo. Mas como você bem disse, cada um tem o seu processo, e é um dever de casa nosso mesmo. Não é fácil, vou dizer para vocês que não é fácil, é um desafiante, mas assim, você colhe muitos frutos disso, porque você senta na cadeirinha do seu cliente ideal e primeiro, quem é esse cara? Para quem que eu estou falando? Eu estou gerando valor para ele ou eu estou enchendo ele de coisa, como o Marco falou? Se eu estou gerando valor para ele, como é que eu faço para entender o momento dele e o que é valor para ele? Ele está no passo 1, ele está no passo 2, ele está no passo 3, né? No passo 1, o que eu falo para ele? Mas como levar ele pela mão, guiando para o passo 2 e, caramba, essa empresa foi mais relevante para mim, foi mais relevante para mim de novo, e foi de novo, e foi de novo. Aí eu vou avançar na jornada, não tem como não avançar, porque você está me auxiliando e não me enchendo de coisa, né? Então, o exemplo que você colocou, desculpa te interromper, só para fechar, o exemplo que você colocou de volume de tráfego e a taxa de conversão de lead de venda foi perfeita, é bem isso, não adianta ter volume e não ter assertividade, né? E aí que a gente separa os grandes projetos de inbound, os projetos que viram case, os projetos que dão certo, são aqueles projetos em que a pessoa compreende a sua jornada de compra e sabe como usar os gatilhos certos para fazer com que o lead avance etapa por etapa. Né? Não adianta pegar um framework padrão, usar como é que se diz, uma metodologia padrão, uma coisa quadrada e querer botar para dentro. Tu tem que entender a tua jornada de compra.
né? Claro que tu não precisa ser especialista nisso, eu costumo dizer para muitos clientes finais, né? O que é melhor, tu te concentrar no teu core business ou aprender sobre jornada de compra? Muitas vezes pode pegar o auxílio de algum profissional nessa área, como a agência aqui, por exemplo, né? Que é uma agência profissional disso, entende de modelos de negócio, entende de jornada de compra e como compreender isso dentro da jornada de compra de um cliente, né? Para ter um projeto de inbound marketing que vire case, é por aqui que a gente começa, entendendo a jornada de compra, entendendo quem é o cliente que está em cada etapa, como é que eu puxo ele para a próxima etapa, como tu disse, como é que eu levo ele pela mão do topo do funil para o fundo do funil. Eu costumo dizer, Marco, que isso aqui é só um framework, né? É só uma metodologia, mas tem que adaptar para o negócio. Exatamente. Então, show. Então, vamos continuar aqui para fechar a etapa de marketing. E aí, até complementando isso que a gente estava falando, o que o Marco falou. Ok, você de repente não faz essa questão estruturada, você aumenta o tráfego, ou até você está fazendo da forma certa. Vamos partir do princípio que, eu entendi o framework, eu fiz os conteúdos específicos para cada jornada de compra do meu negócio, do meu cliente. E aí, como é que eu faço para tornar ele de visitante em alguém que eu possa me comunicar, que eu possa mandar informações relevantes? É aí que vem a importância de você ter landing pages e material rico. E para ficar bem simples de você entender isso, tem outros webinars nossos, tem artigo no blog, tem vídeo no canal onde a gente se aprofunda. Eu quero deixar o maior tempo aqui para o Marco falar mais. Então, só para você estar na mesma página, por exemplo, aqui a gente está num post no nosso blog, 7 dicas para otimizar a sua página no Facebook, tá? É um conteúdo que a gente chama de um conteúdo de topo do funil para o nosso cliente ideal, para você que está nos assistindo, que de repente é empreendedor, ou para você que é um analista de marketing, que quer aprender um pouco mais para aplicar na empresa que você trabalha, enfim. Aqui você vai ler esse artigo com dicas para você otimizar a sua fanpage. Mas repara que do lado direito tem um bannerzinho dizendo assim, você quer avançar nessa jornada? Você já viu como é que você faz para otimizar a sua fanpage. E agora? Você quer de repente passar a fazer anúncios na sua fanpage? A gente tem um e-book aqui para você. E aí tem um banner desse e-book que te leva para uma landing page, aonde você vai se tornar um lead da agência aqui e a gente vai começar a passar informações para você que sejam relevantes. Agora, além de você ter banners, outra forma de você, de repente, captar leads é no meio do artigo. Isso até teve alguém que falou que quer ir no Summit. Isso foi até uma palestra que a gente viu no Summit passado, que a própria RD começou a experimentar bastante, né, Marco, esses formulários no meio do artigo, e para a gente deu super certo também. Além de ter banner, inova, né? Tipo, estou no meio do artigo, eu tenho um formulário ali dentro do artigo, que é embedado direto da RD. Pois é embedado direto da RD, bem simples, você não precisa saber programação nem nada disso, você tendo a plataforma RD Station, você já consegue colocar isso aqui, colocar cor e etc. E repara o seguinte, tem algum campo ali que você tem que começar a pré-qualificar esse lead. Para quê? Para você ser relevante para leads específicos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, olha só. No final também um banner. Dentro da RD, depois que você converte, a gente tem como fazer uma segmentação e saber, X pessoas vieram através do e-book, da landing page, X pessoas vieram através do formulário, X pessoas vieram através de um exit pop-up, que também você consegue fazer pela RD. Você vê, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente conseguiu 58 leads num pop-up, a pessoa estava indo embora e ela acabou convertendo, e aqui a gente já conseguiu 486 leads desse book de Facebook. É aí o que eu falei lá atrás, complementando o que o Marco falou, de previsibilidade. Quando eu estou colocando lead e eu estou nutrindo esses leads da maneira correta, eu já tenho um processo mapeado que eu sei que daqui a X tempo esse lead, X% desses leads vão poder se tornar cliente. Então é isso que você tem que começar a fazer agora para o teu negócio também, tá? Olha só, eu gosto muito de trazer dados, né, para não ficar falando aqui, tipo, legal, olha só, o nosso próprio caso, tá? Porque assim, eu até falo isso bastante para o Marco, que assim, é um grande foco nosso. Se a gente vende embalde, a gente tem que fazer para a gente, senão não tem o menor sentido, né, Marco? Exatamente. Aqui, como a gente costuma dizer, né, Leandra? Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Né? Aqui a gente não trabalha com espeto de pau, né, Leandra? Com certeza. E para aqui, então, isso faz mais sentido ainda, né? Modo ninja de fazer as coisas. Exatamente. Então, assim, como a gente tem a espada ninja na vitrine, olha só o que a gente fez. Lá em junho de 2016 foi quando a gente iniciou a parceria com a RD. E começamos a implementar a metodologia embalde para a gente. Se
Se você verificar aqui, isso aqui é um gráfico do nosso Google Analytics, é só da parte da busca orgânica, tá? E você vê que por um tempo é o que a gente fala também, as coisas é médio e longo prazo, por um tempo a gente continuou ali com o mesmo volume e hoje em dia a gente não para de crescer, tá tendo alguns picos ali, mas se você vê, cresceu e cresceu bastante. Então, assim, dá certo desde que você faça e mantenha a consistência. Não adianta fazer hoje e não fazer mais. Não adianta colocar um artigo, beleza, estou fazendo com o framework certinho, entendi a jornada de compra do meu consumidor, entendi tudo direitinho, estou fazendo direitinho. Mas faz hoje, fica 2 meses sem fazer e volta a fazer, perde a consistência, né? Com certeza. Então, para fechar aqui a parte de marketing, qual é o primeiro passo para você segmentar a lead? Por exemplo, você que está aqui provavelmente passou por essa landing page e a gente te fez algumas perguntas. Qual é o seu cargo? Você faz anúncios no Facebook? Você faz anúncios no Google? E aí repara que dentro da RD a gente tem como começar a segmentar pelos campos. Então a gente segmenta aqui quem é empreendedor, a gente manda uma determinada comunicação que seja relevante para quem é empreendedor. Quem é estudante, a gente manda uma determinada comunicação para quem é estudante, porque a gente entende. Além da gente ter um braço educacional, que é o Kidojo, que a gente disponibiliza cursos e etc., a gente entende que o estudante de hoje também é um analista de marketing amanhã, que de repente vai ser um decisor. Então, desde agora, olha como é que você enxerga a previsibilidade. Desde agora, a gente já está se comunicando com alguém que é estudante, para lá na frente, quando ele conseguir alguma determinada colocação, ou até mesmo uma colocação naqui, tem até acontecido também, de pessoas que são nutridas e que acabam virando um ninja. Então, assim, a gente tem várias formas, porque até eu vou dar um parênteses nisso, Marco, assim, até tua opinião também, a gente tem um gap de profissional no mercado, a gente tem um gap de entendimento no mercado, e é o que eu falo para todo mundo. Somos nós, como profissionais, que temos que resolver esse problema, não vai vir do céu, né? Total. Acho que assim, o mercado, querendo ou não, ainda é um mercado novo, né? O mercado de marketing digital no Brasil, se for pensar, não é tão novinho assim, mas ainda é novo. Então, a preparação e a formação desses profissionais ainda está muito deixando a desejar. Então, faz parte do nosso papel como puxadores da fila, resultados digitais, as agências de marketing digital também, né? Educar essas pessoas para que a gente consiga ter profissionais qualificados, como a Leandra falou. Além disso, quando tu investe tempo nutrindo um mercado, tu ganha autoridade como referência naquele mercado e tu constrói uma base de leads consistente. O analista de hoje pode ser o gestor de amanhã, né? Assim como o estudante pode ser analista e assim por diante. Ainda puxando o gancho da segmentação de leads que a Leandra falou, isso é muito importante dentro da estratégia, sabe? Eu percebo que muitas vezes, às vezes a gente pega alguns projetos em que tem uma landing page só com nome e e-mail. Perfeito, tu capta um contato. Mas agora, que tipo de comunicação vai fazer para esse contato? Eu não sei se aconteceu com vocês, aconteceu comigo esses tempos atrás. Compras coletivas, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de usar. A gente vai lá, se cadastra numa compra coletiva e eles começam a mandar pra gente promoção, e sem entender qual é o meu perfil de consumo. Por exemplo, esses dias eu recebi um e-mail falando exclusivamente sobre manicure, sobre salão de beleza. Não que homens não possam comprar manicure e salão de beleza, não é isso, né? Só que, será que eu sou perfil para isso? Né? Que nem dizia um amigo meu que é careca. Pô, eu sou careca, os caras mandaram promoção de cabeleireiro para mim, né? Então, entender um pouquinho mais isso faz com que tu não se torne aquele chato da internet, aquele que fica mandando e-mail irrelevante. Então, quando a gente começa a segmentar, a gente tem essa primeira vantagem. E a segunda vantagem, até uma coisa que a gente falava ainda um pouquinho antes agora, né, Leandro? Beleza, tu tá fazendo tudo certo no teu inbound, tá gerando lead com muita consistência, e digamos que tu tens um time de 3 vendedores, e tu gera 5.000 leads no mês. Para qual lead tu liga primeiro? Pois é. Com a segmentação, a gente começa a entender qual é o lead que eu vou ligar primeiro. Qual é o lead que tem mais perfil para comprar. Por exemplo, se eu preciso vender agora, eu vou ligar para um perfil que é diretor, para um perfil que é analista ou para um perfil que é estudante. Eu vou ligar para o diretor. Agora, se eu não tenho esse campo na minha landing page, eu não tenho nem como ligar para essas pessoas. Eu vou ligar para todos. Tenho que fazer um arrastão. Só que com 3 pessoas ligar para 5.000 em um mês, talvez não seja uma tarefa tão fácil. A conta não fecha, exatamente. É aí que a gente já começa a perceber como é que, assim, marketing e vendas tem que estar muito alinhado desde o começo, né? Parece bobo, é só um campo numa landing page, mas olha o potencial que você pode fazer com isso depois, né? Então, aqui... Só um outro parênteses, Leandro. Por exemplo, tem empresas que trabalham com mercados e segmentos diferentes. Por exemplo, tu tem um segmento B2C e um B2B dentro da mesma empresa. Como é que tu vai usar a mesma comunicação para os dois? Não dá. Por exemplo, tem uma empresa que eu trabalhei até, antes de trabalhar nas resultados digitais, que eles trabalham, por exemplo, venda de colchão. Eles vendem colchão para outras lojas vender e também vendem no e-commerce para o cliente final.
Então, se tu não sabe qual é o perfil do cliente, do lead que tu está trabalhando, tu vai mandar promoções erradas ou vai mandar comunicações erradas para os clientes. Então, para evitar isso, a gente trabalha segmentação já desde o início da landing page para poder trabalhar isso aí já de uma maneira segmentada, né? Show. E aí, só fechando aqui essa parte de segmentação, você vê, né, da landing page do nosso webinar, aqui trazendo um exemplo bem prático, né, que você que está nos ouvindo aí, você passou por isso, depois a gente tem como segmentar quem fez anúncio, quem não fez anúncio, e etc. E eu só queria que você complementasse, Marco, que eu nem trouxe aqui no print, antes de eu entrar aqui na parte de como qualificar os leads antes de enviar para o comercial, que é o seguinte, um pouquinho da funcionalidade de lead scoring, lead tracking que a RD tem. Fantástico, fantástico. Bom, vamos começar pelo lead tracking, que é uma coisa mais fácil de explicar. O lead tracking nada mais é do que quando o lead converteu na tua landing page e virou um lead dentro da tua base, tu começa a traquear os movimentos dele dentro do teu site. Por exemplo, se tu tens um e-commerce, tu consegue saber exatamente o momento em que o lead entrou no carrinho de compras. E se ele saiu? Por que não fazer uma estratégia de abandono de carrinho? Por exemplo, mandando uma oferta para quem impulsiona ele a comprar. Essa é uma situação que a gente pode trabalhar. Outra situação que a gente pode trabalhar dentro do lead tracking também é entender quantas vezes ele está entrando nas páginas do teu site. Poxa, daqui a pouco ele está entrando quase que diariamente e, consequentemente, várias vezes. Tu pode traquear isso aí e criar uma segmentação para isso, uma automação para isso, né? E falando de lead scoring é onde está a inteligência do inbound marketing. O que é o lead scoring? Eu consigo traçar uma nota para cada lead com base em 2 fatores, perfil e interesse. Perfil pode ser a localização, por exemplo, se o meu negócio é um negócio regional, eu só vendo para o Rio de Janeiro, não vendo para outros estados. Então, se ele está dentro do Rio de Janeiro, ele recebe uma nota A, um perfil A. Ou, por exemplo, se é B2C, faixa de salário, quanto a pessoa ganha. Tu pode perguntar de uma maneira delicada dentro da tua landing page para poder direcionar essa nota, dependendo da faixa de ganho, A, B ou C. Negócios B2B, qual é o cargo da pessoa que está convertendo a tua landing page? Se é um diretor, nota A. Se é um gerente, nota B. Se é um analista, talvez nota C. Se é um estudante, nota D, por enquanto, né? Lembrando que lead scoring não é uma coisa estanque, é uma foto do momento. A pessoa, conforme ela vai evoluindo e vai convertendo em outras landing pages, tu vai aumentando essas notas da pessoa. Assim, dessa maneira, a gente traça o perfil. E o interesse, a gente vai trabalhar conforme o tanto de interações que ele está tendo no teu site. Quantas vezes ele te visitou? Lembra do lead scoring? Do lead tracking, perdão. Quantas landing pages ele converteu? Quantas vezes ele baixou algum e-book teu? Quantos e-mails ele abriu? E eu vou dando notas para cada uma dessas interações, e aí eu vou ter 2 fatores, um conceito, A, B, C ou D pelo perfil, e uma nota de 1, 2, 3, 10, 100, 200, conforme o interesse dessa pessoa. Com isso, a gente traça um gráfico. Por exemplo, se eu quero saber qual é o lead que eu vou entregar para o meu comercial, por exemplo, um perfil A, que seria o nosso perfil ideal de vendas, que é o nosso diretor, digamos assim, se ele tiver 50 pontos de interesse, eu já ligo para ele. Um perfil B, talvez é o gerente, não é o perfil A ainda, mas já é um perfil que tem bastante influência na decisão, ele vai ter que percorrer um pouquinho mais de interesse para entrar em contato com ele. Ele vai ter que ter 150 pontos de interesse. Um perfil C, de repente 250 pontos. E um perfil D, talvez eu tenha que maturar ele mais no meu marketing e não trabalhar enquanto ele não se transformar num perfil C, para poder passar para o comercial. Dessa maneira, eu consigo gerar 5 mil, 10 mil leads e entregar para o meu comercial somente aqueles leads que estão prontos para compra. Então, eu faço um pré-filtro dentro do marketing, dentro do RD Station, por exemplo, né, para poder entregar para o meu comercial somente lead quente. Você sabe qual que é o maior fator que acontece quando a gente faz isso da maneira correta? A taxa de conversão do meu vendedor vai nas estrelas. Pra vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar com vocês uma taxa de conversão aqui da Resultados Digitais, tá? Nós temos 2 times, conforme eu falei para vocês que eu trabalho com parceiros, mas a gente tem um time de vendas direto também, que atende leads que vêm direto e compram o RD Station e operacionalizam sozinho. A taxa de uma conversão de um vendedor desses é de 46%. Ou seja, de cada 3 leads ele vende para 2. Por quê? Porque a gente entrega leads extremamente qualificados para essas pessoas. A gente não entrega leads que estão na dúvida, somente aqueles leads que têm potencial claro de compra. Acho que seria isso, né, Leandra? Tudo isso, né?
É uma inteligência, assim, absurda, né? E que, assim, às vezes por ansiedade, e é uma coisa realmente que são um trabalhinho de casa da agência, do profissional de marketing, é aquilo que a gente falou ainda há pouquinho, de educar o cliente para ele controlar um pouquinho a ansiedade. Porque às vezes você pega um cliente e você, olha, o primeiro passo aqui, a gente vai fazer um artigo, vai fazer um e-book. Converteu na página do e-book, ele já quer que o comercial ligue. Não, deixa o cara respirar, deixa o cara avançar na jornada dele. Ele ainda não está pronto para ter uma ligação do seu comercial, isso vai acabar sendo invasivo. E aquilo, você tem toda uma metodologia, né, que é marketing, né, da intenção, né? O inbound tem vários tipos de nomenclatura, de tradução, mas é aquilo, o outbound é a permissão. E o inbound é a permissão, é a intenção. Então, você está trabalhando num framework de intenção de permissão. E mal chegou o lead, o comercial já vai ligar, a taxa de conversão com certeza não vai ser os 46% que o Marco falou. Sim. E só consegue esses 46% se realmente marketing primeiro trabalhar para poder entregar esse lead quente, esse lead segmentado. Tem que estar muito depurado o processo, né? Tem que estar muito redondinho esse processo. Até ainda, pegando o gancho do que a gente falou antes sobre jornada de compra, tem sim como no inbound, né, Lê, a gente preparar ações bem fundo de funil, por exemplo. Fale com o nosso consultor, ou faça um teste grátis, né? Que essas sim talvez sejam situações em que o vendedor vai ligar direto. Mas quando a gente trabalha um e-book, um guia prático, algo nesse gênero, a gente sim tem que maturar. Parece até meio ofensivo que eu vou dizer, mas a gente tem que cozinhar o lead um pouquinho mais para que ele fique pronto para a hora da compra. Né? Sim, sem dúvida. É aquilo que a gente falou na jornada de compra, né? Eu tive a ideia de viajar para Disney, alguém de uma agência vai ficar me ligando, vai em 12 vezes, 18 vezes. Não, peraí, eu nem sei para qual parte. Não é o momento. Eu nem decidi se eu vou no final do ano, se eu vou no meio do ano. Calma, deixa eu caminhar aqui. Mas tem um outro que, de repente, o que a gente costuma fazer até aqui como estratégia quando a gente fecha com o cliente, porque a gente sabe que tem uma ansiedade, a gente sabe que a conta tem que fechar. A gente normalmente entrega como um primeiro marco de sucesso quando o cliente tem investimento em mídia, é o seguinte, olha, vamos fazer uma campanha de Google Ads, rede de pesquisa, de palavras bem segmentadas e vamos levar para uma landing page que seja realmente bem norteada para essas palavras, e aí a possibilidade dele converter e já está pronto para o teu comercial é uma. É que nem o exemplo lá da jornada de compra do tênis, né? Eu já passei do tênis de corrida, já identifiquei que a minha pisada é supinada, eu já sei que o meu tênis, sei lá, é um Adidas modelo XYZ. Então, se eu sou um e-commerce e quero ter resultado agora, eu só compro a palavra tênis Adidas XYZ. Que eu vou pegar quem já está no fundo de funil, né? Então, é meio por aí. Bom, então, voltando aqui para o nosso slide para a gente finalizar, o Marco deu uma aula aí agora de lead tracking, de lead scoring, e além de toda essa inteligência da RD, tem uma coisa mais básica que você consegue fazer na RD também, que é o seguinte, é a automação de marketing de uma maneira mais basicona, que é o seguinte... Depois, imagina o seguinte, mesmo nessa landing page de fundo de funil, assim que o cara converte, é interessante que ele receba algum e-mail que apoie na jornada de compra de maneira estratégica, para que quando o comercial for entrar em contato, ele até use isso no discurso de venda, do tipo, olha, a gente te mandou esse comunicado XYZ do nosso blog, você chegou a dar uma olhadinha, enfim, até um gancho para o comercial meio que iniciar aí a conversa. E você consegue isso através de automação de marketing. Eu printei aqui de um cliente, por exemplo, nosso, que faz evento de culinária japonesa, onde depois que a pessoa baixa um e-book, por exemplo, logo em seguida, 5 minutinhos depois, ela recebe o e-book, mais 2 dias depois ela recebe um e-mail dizendo assim, olha, preço versus profissionais, porque assim, ele tem uma objeção de compra, no caso desse cliente, de pessoas quererem contratar um sushi man e pronto. E ele é uma empresa com toda uma estrutura, leva utensílios e etc. Então, a gente começa na automação. Além de você qualificar o lead para o teu comercial, você começa a trabalhar também objeções de compra. Agora, você só consegue trabalhar objeções de compra se você fez o dever de casa lá do começo, de definir quem é o seu cliente ideal e definir quais são as barreiras da jornada de compra dele. Ele vai querer frete, ele vai querer desconto, qual é a dúvida dele no meio dessa jornada, para você trabalhar isso aqui na automação, né? Bom, essa é a parte de marketing aí que o Marco super já contribuiu. E agora, Marco, eu queria assim, saber um pouquinho mais como é que é o processo de
de vendas mesmo da RD. Uma primeira coisa que eu queria saber, assim, é uma coisa que passa muito com alguns clientes, que é o seguinte: a gente sempre preza por ter uma reunião com a equipe comercial do cliente também, para justamente ele saber o que o marketing está fazendo, para que quando um cliente lá na ponta venha entrar em contato com ele saiba tudo que o marketing está fazendo. Senão o cliente, às vezes, vai saber mais do que o vendedor, né? O lead, enfim. Eu recebi aqui um e-mail de vocês. Aí o comercial vai ficar assim, e-mail, não estou fazendo a menor ideia. Enfim, como é que é um pouquinho esse processo interno aí de vocês? Como é que é o time de marketing, o time de vendas? Vocês sabem quais são as ações de marketing? O que acontece aí na RD? Legal. A gente costuma dizer que é muito importante, nesses momentos, a gente ter um alinhamento entre marketing e vendas. O que é isso? Né? É exatamente o que o Leandro falou agora. Marketing tem que comunicar para vendas as ações que ela está fazendo de uma maneira alinhada. Por exemplo, quando a gente quer fazer uma atração de bastante leads. Então, o marketing lança aqui uma oferta de diagnóstico. Então, os vendedores têm que estar muito cientes disso. E o mais importante que eu vejo isso, até puxando um gancho, do papel do vendedor nessa jornada toda. Né? Porque muitas vezes no processo de compra antigo, o que acontecia? O vendedor detinha todas as informações, a pessoa que estava interessada em comprar o serviço ou o produto chegava lá e o vendedor dava uma aula sobre aquele assunto. Hoje, a gente tem à nossa disposição várias ferramentas de pesquisa. A gente tem Google, a gente tem fórum no Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem rede de amigos no WhatsApp. Né? É muito comum, às vezes eu vou comprar uma coisa, cara, alguém já comprou tal coisa? Num grupo de amigos que eu tenho. Já comprei, não comprei, gostei, não gostei, comprei aqui, comprei ali. Né? Então, dessa forma, os consumidores estão cada vez mais críticos, cada vez mais entendendo que vale a pena comprar ou não vale a pena comprar X, Y, comprar de alguém ou comprar do outro alguém aquele produto. Então, o papel do vendedor se transforma muito mais num consultor. O vendedor ele tem que entender muito sobre o produto, sobre o mercado dele, e quando o lead chega, ele tem que ter uma capacidade que é muito interessante. Muito mais do que falar, ele tem que ter uma capacidade de ouvir o que o cliente está trazendo, para entender de que maneira o teu produto ou serviço pode ajudar aquele cliente a fugir de uma dor, a fugir de uma situação problemática, ou a resolver um problema, ou a ter mais lucro, enfim. Tu tem que ser o especialista do teu produto, que entende todo o teu processo de compra, para saber de que maneira tu vai encaixar o teu produto ou a tua solução para aquele cliente. Então, basicamente, o papel do vendedor é entender isso, e um segundo papel que eu posso até ressaltar, que eu gosto muito de lembrar também, que o vendedor é responsável por manter o lead aquecido depois que ele recebe o lead. Ou seja, o tanto de interações que tu vai ter com esse lead, como tu vai tratar esse lead, se tu vai tratar via e-mail, via telefone, quais são os touches, né? Quantas vezes tu vai falar com esse lead durante o processo de compra, é muito importante, porque isso é a responsabilidade do vendedor, manter esse cara aquecido e levar ele para a conversa no fundo do funil. Exatamente, Mark. E assim, complementando o que você falou, vendedor antigamente, assim, tinha um posicionamento um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim. Tinha vendas que era quase tirar o pedido só, né? Eu ia lá e tirava o pedido e etc. Hoje em dia não, é o que você falou. É uma venda consultiva, eu tenho que entender. E assim, aí que vem também a importância de repente, o time de vendas, quando o time de marketing estiver lá estabelecendo qual é o cliente ideal, quais são as dores, quais são os problemas, quais são as objeções, eu costumo, em reunião com o cliente, falar assim, tem como você chamar o time de vendas? Porque o time de vendas ele já tem as objeções ali na ponta da língua, porque ele lida com isso no dia a dia, né? Então, é muito importante que esteja unido mesmo para todo o processo, porque assim, independente de ser marketing, vendas, o ator principal disso tudo aí é o cliente final. Então, se marketing vê o cliente de uma forma e o comercial vê de uma outra, é aquela famosa guerrinha de marketing e vendas que não pode existir mais, né? Ninguém ganha com isso, né? Outra situação que é interessante, muitas vezes quando a gente vai montar uma jornada de compra, o time de vendas já sabe exatamente as dores e as etapas do processo de compra. Então, uma conversa entre marketing e vendas consegue ajudar a definir quais são as principais dores, consegue ajudar a definir cada estágio do processo de compra para que tu faça materiais e coisas que estejam de acordo com a jornada de vendas, né? De como que o vendedor vai atender junto com a jornada de compra. Então, tu casa essas duas ideias e aí tu consegue ter um processo muito mais redondo, muito mais alinhado. Show. E continuando aqui na nossa pautinha macro, né? Algumas habilidades hoje em dia que um vendedor precisa ter, uma delas você até falou, né, Marco? Realmente, assim, uma disciplina de execução, vamos dizer assim, né? Depois de manter o cara aquecido. E também uma capacidade de persuasão, né? Assim, tem que ter, eu acho que tem que ter, não sei como que vocês fazem aí na RD, mas tem que ter uma coisa que, assim, eu sinto muita falta dos nossos clientes, que, assim,
um scriptzinho de vendas, não que assim o vendedor vai seguir roboticamente o script, mas ele tem que entender qual é o posicionamento da empresa para falar com aquele cliente e depois ele coloca o jeitão dele de ser ali em cima. O que você acha disso, Marco? Quando a gente recebe um lead aqui em vendas, o que acontece? O vendedor já tem bem esclarecido, porque isso é uma coisa montada pela gestão, né? Quais são as etapas que esse vendedor tem que fazer esse lead avançar. Por exemplo, né, no nosso caso, a primeira etapa que a gente passa para o vendedor aqui é a etapa de qualificação. Bom, marketing me mandou um lead e o marketing diz que é qualificado. Mas será que é qualificado mesmo? Então eu vou trocar uma ideia com esse lead para entender se ele realmente entra nas qualificações mínimas de cliente que a gente espera. Por exemplo, no nosso caso, se ele tem um site, se ele tem uma pessoa dedicada ao marketing, se ele tem X reais de verba para investir em mídia. Então todas essas coisas a gente leva em consideração para qualificar. Beleza, ele está qualificado, então a gente vai para uma segunda fase, que é a fase de avaliação. Na conversa de avaliação, a gente tenta buscar entender qual é a principal dor que esse meu cliente tem. Qual é o problema que ele quer resolver e por isso ele nos procurou. Então, quando o vendedor identifica essa parte de avaliação, ele vai para uma outra parte, que é a parte de solução. Que é onde, literalmente, a gente vai desenhar um projeto, vai desenhar uma solução para esse problema que a gente levantou em avaliação. E depois a gente entra em negociação e fechamento. Só que isso a gente entra muito num conceito de CRM, Leandra. O que tem a ver com CRM? CRM não é uma ferramenta. CRM é um conceito de Customer Relationship Management, né? De gerenciar o relacionamento com os teus clientes. Então, para isso, a gente tem que ter esse conceito. Cada etapa, não botei etapas lá, porque simplesmente eu achei que essas etapas eram as válidas. O lead, para pular de uma etapa para outra, ele tem que cumprir critérios. Então, por exemplo, para passar de qualificação para avaliação, ele precisa estar dentro dos critérios que a gente considera mínimo de qualificação. Para passar de avaliação para solução, ele tem que ter uma dor clara, ele tem que ter uma necessidade latente de compra muito clara. E o vendedor, identificando isso, passa para a parte da solução, onde ele vai desenhar essa solução. Quando ele desenha essa solução, ele valida com o cliente, que ele diz, não, é isso mesmo que eu preciso. Beleza, aí nós entramos na parte de negociação e fechamento. Então, é trabalhar um pouquinho do que a gente chama de spin selling também, né? Trabalhar sempre essa pegada da persuasão, como a Leandra falou, de levantar as situações, os problemas, criar uma implicação em cima do problema para que esse problema realmente mostre-se como um problema necessário de solução e criar depois no final uma necessidade de solução, uma necessidade de negociação para a gente poder realmente fazer uma venda, né? Mas, dentro desse processo, o cliente está muito consciente da compra, porque ele está vendo necessidade em resolver um problema. Ele identificou um problema, identificou que existe uma solução para esse problema, então agora a gente passa para uma próxima etapa, que é a etapa de fechamento, negociação, enfim, né? Você vê, né, Marco, assim, que assim como a gente falou aqui da jornada de compra, que é apenas uma metodologia e você tem que adaptar essa metodologia para as suas necessidades, para o teu negócio, para o teu cliente ideal, da mesma forma, quando a gente fala de CRM, a pessoa já vai assim, vou comprar o Salesforce, vou comprar o... Você não tem que, né? já queima etapa, né? CRM não é sistema. CRM, assim como inbound marketing, é uma metodologia, é um framework, é um formato, né? Agora, realmente tem que ter, mas tem que ter qual? Qual que você vai ter depois? Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de salientar, às vezes, depende muito de empresa para empresa. Por exemplo, tem empresas que geram muitos leads. Quando tu gera muito lead, fazer uma experiência, como eu vou falar agora, não funciona, tá? Mas, por exemplo, eu conheço uma empresa de uma venda extremamente complexa. Ela vende só imóveis ela constrói imóveis, somente para franqueadores. Ou seja, ela só constrói imóveis para o McDonald's, para o Habib's, para esses clientes grandes, né? Ou seja, ela tem um universo de 90 clientes no Brasil. Só. É o que ela tem de universo de clientes. Então, como é que eles fazem? Eles fizeram uma experiência de CRM para começar, fizeram um pipe na parede. Botaram lá com post-it, cada etapa, e quando eles começaram a entender cada gap, cada etapa, aí sim eles foram para um software. Né? Claro que em momentos em que tu tens muito lead, eu tô com 1.500 leads gerados, trabalhar de repente com um post-it na parede não vai ser uma solução para você. Talvez você vai precisar já nesse primeiro momento começar com um software de CRM, já para começar a organizar esses leads de uma maneira mais fluida, né? Mas às vezes fazer um teste. Eu tenho poucos leads, eu preciso testar como é que funciona isso. Faz na parede, bota lá umas linhas com fita isolante, num vidro, por exemplo, e vai botando post-it. Cliente X. Agora esse cliente já saiu da etapa X para a etapa Y, então puxa ele e bota na outra etapa, para que você comece a criar o conceito de CRM, para depois realmente entrar com uma plataforma que vai te ajudar com força, né? Quais são as etapas que vocês têm aí na RD, Marco? Assim, só para a gente simbolizar, né? Você falou rapidinho, só falar um pouquinho mais devagar, só para de repente as pessoas se espelharem e, poxa, como é que eu faço isso na minha empresa, né? A gente começa com a etapa de qualificação.
Depois a gente vai para uma etapa de avaliação, solução, negociação e fechamento. Como eu falei no início, qualificação é quando o vendedor recebe esse lead de marketing e ele valida se realmente ele é um lead qualificado, né? Porque muitas vezes a gente tem um conceito mais aprofundado, a gente trabalha com o MQL e o SQL, né? MQL seria o Marketing Qualified Lead, o lead qualificado pelo marketing. E o SQL é o lead qualificado por vendas. Então, muitas vezes eles não batem, né? Então, quando não batem, a gente tem que devolver esse lead para o marketing. Quando bate, aí beleza, eu vou avançar na próxima etapa, que é a etapa de avaliação. Deixa onde vai ter uma conversa na qualificação. Desculpa parou. Não. Se deixar, né, vendedor nato vai falar até amanhã, né? Então tem que sai falando aqui. Só para a gente parar um pouquinho aqui na qualificação. Só um exemplo, porque assim, normalmente quando o marketing qualificou, ele qualificou baseado nessas questões que a gente acabou de falar, por exemplo, no lead tracking, no lead scoring, pelo perfil, né, pela quantidade de vezes que ele acessou uma página, ele ganhou uma pontuação X, exatamente, ele baixou um e-book, etc. Mas aí, de repente, o marketing, e aí até via RD a gente consegue já dar um start automático para o gestor do time de vendas, por exemplo, ele atingiu o perfil A e o perfil B está pronto para ser encaminhado para o comercial. E aí vem o comercial para qualificar. E aí, de repente, o problema não é tão latente. E quando... antes disso. Exemplo, assim, você tem? Tá, tem sim. É um pouquinho antes disso. Por exemplo, a gente definiu aqui muito claro para a RD um perfil ideal de cliente. O que é isso? É o perfil que a gente quer fazer negócio, que a gente entende que vai ter necessidade do nosso produto e vai ter uma usabilidade de longo prazo. Então, o que aconteceu? A gente definiu que a gente só vende para clientes que tenham site no ar, com no mínimo 1.000 visitas mês, e que tenham pelo menos 5 funcionários na empresa e um funcionário dedicado a marketing. Então, se a empresa não se enquadra nesse perfil de vendas, ela não é um lead qualificado para venda, ela é um lead qualificado para o marketing. Porque o marketing mediu o quê? O perfil, ou seja, o lead é um diretor, e interesse, ele tem 50 pontos de interesse. Entrega para vendas, que esse é o lead qualificado por marketing. Mas muitas vezes ele não está qualificado nos critérios de vendas. Então a gente tem critérios um pouquinho diferentes aí que eu não consigo validar no marketing muitas vezes. Eu consigo validar algumas coisas sim, outras não, que aí tem que ter uma conversa, né, para poder avançar com esses leads aí. Então, se ele não passa nesse perfil ideal de cliente, que é um perfil desenhado por vendas, a gente devolve ele para o marketing. Se ele passa nesse perfil, a gente avança ele para a parte de avaliação e assim por diante, solução, como eu estava falando posteriormente. Respondi, Leandra? Respondeu, super respondeu. A gente está chegando no finalzinho, eu vou deixar o Marco falar sobre as outras, mas antes dele falar sobre as outras, eu queria saber aí de vocês, gente, quem já tem no seu processo, estão muito quietinhos, muito tempo aí, então passar a bola um pouquinho para vocês também. Quem de vocês tem essas qualificações que o Marco falou? Eu queria só que ele repetisse. Por exemplo, site no ar, 1.000 visitas, enfim, vocês têm esse tipo de qualificação para vocês saberem, além do perfil, além de quem é a pessoa, beleza, eu sei quem é a pessoa, mas falando de mercado, né? Algumas obrigatoriedades de mercado, algumas obrigatoriedades de um perfil um pouquinho mais avançado. Vocês já têm? Coloca aí quem já tem, fala um pouquinho aí da experiência de vocês, até para a gente saber qual é o momento de vocês e procurar contribuir aí mais com quem, de repente, resolver expor aí um pouquinho de como é o teu processo de vendas. No caso de vocês como RD, Marcos, tem que ter o site no ar, não é isso? Tem que ter 1.000 visitas no site por mês, é isso? Isso, de média, né? Tem que ter no mínimo 5 funcionários, no mínimo R$800 de mídia, para compra de mídia, para poder começar um projeto impulsionando ele, e tem que ter um profissional dedicado pelo menos 8 horas ao marketing por semana. Então, às vezes pode ser o próprio dono da empresa que tira 8 horas da semana, um dia da semana de período, para se dedicar ao marketing. Então, esse é o perfil mínimo que a gente espera de um cliente que vai ter um projeto, como é que eu posso dizer, um projeto sustentável, né? Porque muitas vezes o cara não tem ninguém dedicado ao marketing, o cara tem dinheiro para investir, mas não tem ninguém que responda pelo marketing. Então, ele não vai ter como dar valor naquele momento, não vai ter como fazer aquela coisa acontecer, né? Então, a gente qualifica essa pessoa melhor, e a gente, às vezes, é muito sincero com os nossos leads. A gente até explica para ele, olha, o ideal é que para tu poder fazer um projeto de inbound, tu tenha essa característica, tu tenhas uma pessoa dedicada ao marketing, né? E aí a pessoa avalia se é momento, não é momento, enfim, né? Para poder fazer esses investimentos todos na empresa e poder começar a trabalhar o marketing de uma maneira mais completa, né?
Tem dois dos itens que você falou aí que batem um pouco com o nosso também. Se a pessoa não tem um mínimo de investimento, acaba que ela vai contratar um projeto de embalde, mas a gente sabe que é normal aquela ansiedade, e você não vai ter um valor para investir em mídia, você vai lá investir no FII da agência, você vai investir na ferramenta da RD para poder gerenciar todo o embalde, mas você não tem um FII de investimento em mídia, então você não vai poder acelerar, né, dar um boost ali. Alavancar o projeto, né? Exatamente, dar aquele primeiro fôlego, aquela primeira tração no projeto, para você até se animar e tipo assim, caramba, isso dá certo, tá vindo as pessoas, meu comercial tá se movimentando, se a gente começar trabalhando fundos de funil e etc. E outra coisa realmente que era uma dor bastante aqui da agência, quando a gente não tinha essa pré-qualificação, por isso que eu perguntei pro pessoal se eles têm essa pré-qualificação, que realmente é muito importante, era a questão do tempo dedicado. Como você falou, pode ser o dono? Pode, mas ele tem que fazer um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, realmente expor, né? Expor as necessidades dele, expor qual é a realidade dele, e tipo, não, beleza, eu vou me dedicar. E se ele não se dedicar, ele antes já vai ter um acordo de cavalheiros, você não está se dedicando, porque o fato de repente, eu vou falar uma coisa muito simples aqui, que a gente já passou e passa com alguns clientes ainda, que realmente foi até antes dessa qualificação que a gente começou a colocar depois da parceria com a RD. É algo do tipo, fiz uma campanha no Google AdWords e gerou 10 leads de fundos de funil. Eu não consigo que o cliente me devolva se é qualificado, se não é, se foi bom, se não foi, porque ele não se dedica, ele não para um tempo com o comercial dele para entender. E também uma coisa aqui que eu deixo é o seguinte, se você não processua, né, se você não tem um processo de vendas, se você não tem essas etapas de qualificação clara, você vai ficar no seguinte, eu até gostaria que o Marco complementasse. Você vai ficar no seguinte, no sim ou não do seu vendedor, e o sim ou não é feeling, não é processo. Um sim ou não do Marco é diferente do João, da Maria, que tem uma outra maneira de persuadir, tem uma outra inteligência emocional, sim, parece coisa de coaching aqui, mas se o teu vendedor não tiver uma inteligência emocional para lidar com objeção, por exemplo, um vendedor A, eu não quero não, tá bom, obrigado, é um vendedor. Um vendedor B, não quero não, obrigado, não, mas peraí, por que você não quer? O que aconteceu? Não quer o quê? Então, senão você fica na mão de uma percepção, né, Marco? Assim, se não tem... Exatamente. Então, aqui a gente tem uma escola muito clara, assim, sabe? Quando o vendedor começa a trabalhar conosco, a gente tem um período em que a gente ensina ele a entender cada gatilho de cada etapa. Ou seja, se ele não conseguiu cumprir o gatilho da etapa anterior, o lead não avança para a próxima etapa. Então, se o lead disse que tem uma necessidade de solução, eu quero saber só o preço, ele não avança. Enquanto o vendedor, nosso consultor de vendas, não identifica qual é o problema claro para o cliente usar o RD Station e ter um processo de vendas, avançar no processo de vendas para uma solução, ele não avança. Não, eu só quero saber o preço, me passa o preço uma vez aí que eu quero comprar esse troço. Não, infelizmente não. Muitas vezes a gente tira aquela questão... ter percepção de valor, né, Marco? Passa preço, mas ele nem percebeu o valor ainda. Exatamente. Exatamente. Então, acaba que a gente tem um processo, né? Então a gente segue o processo, segue o modelo, né? A gente tira o emocional da história, né? Tira a parte emocional. Claro que isso até uma coisa que eu quero comentar aqui, Leandro, isso não exclui aquele vendedor nato, né? Agora, então, significa que o cara que é bom de vendas, aquele cara que tem persuasão forte, latente, ele não vai ter resultado? Vai, pelo contrário. Se ele conseguir unir o poder da persuasão com um framework claro de vendas, esse cara vai voar. Ele vai entender muito mais sobre o funil de vendas, muito mais sobre os leads que ele precisa ter. Por exemplo, uma coisa que eu costumo falar que é uma coisa do vendedor, que é uma característica importantíssima, o vendedor tem que entender a mágica da venda. Só que a mágica da venda mudou, não é aquela pirim-pim-pim da cartola lá e tirar uma venda. A mágica da venda é entender os números. Ou seja, eu tenho uma meta de 30, por exemplo, 30 qualquer coisa, 30 produtos para vender. Tá? Eu tenho que saber quantos leads eu preciso entrar lá no meu processo, lá em qualificação, para saber quantos eu vou fechar no final. Então, se eu tenho 30 vendas, eu tenho uma projeção de 3 para 1, então eu tenho que ter 90 leads entrando para poder fechar 30. Eu tenho 5 para 1, então eu tenho que ter lá 150 leads para poder fechar 30 vendas, e assim por diante. Entendeu? Eu tenho que ter esses números muito claros no meu processo de trabalho, né?
Então, Marco, eu vou partir aqui para a última etapa, que eu sei, gente, Marco tem voo marcado, falta 5 minutinhos aí para as 4 horas. Pois é, então pois é. Eu vou acelerar ficar aqui. a tarde inteira com vocês. Desde já, Leandro, assim, ó, se ficar alguma pergunta que eu não consegui responder, enfim, por causa do nosso tempo aqui, eu deixo disponível o meu e-mail, as pessoas podem mandar e-mail para ti ou para mim, enfim, como quiserem, tá? E a gente pode responder isso da semana aí, que infelizmente realmente tem um voo daqui a pouquinho para São Paulo. Mas eu fico à disposição para responder, tá? Para fechar com chave de ouro, Marco, assim, só para a gente fixar muito assim, a importância do processo, né? Eu fui no Summit ano passado, o Marco sabe, depois eu fiquei lá enchendo o saco dele por uns 2, 3 dias. Não, foi um prazer estar com a Leandra aqui. Entender essa maneira RD de ser, por isso que eu convidei o Marco, e assim, o que eu entendi da maneira RD de ser, fora outras N coisas, mas assim, a base é o processo. E se você não tiver processo na sua empresa, se você não souber para onde você está indo, se você não tiver etapas de qualificação, seguindo a jornada de compra, entendendo o marketing, depois no seu comercial você não tiver uma etapa, não é ter um sistema. Porque assim, se você tem um sistema para colocar as coisas, mas não tem um processo de quando eu coloco, quando que eu não coloco, quando que eu não avanço, não adianta de nada, né? Aí então, o sistema, o Excel é a mesma coisa, né? Se tu tiver a coisa bem formatada, botar uma lista de Excel, um sistema, é tudo igual. Pois é, então assim, Marcos, só queria que você fechasse de novo, só repetindo as outras etapas, que a gente falou da avaliação, sem se aprofundar dessa vez, que eu sei que está em cima da hora, só para a gente fechar com as etapas, para o pessoal sair daqui com esse insight. Beleza, então passamos pela qualificação, fomos para a avaliação. Encontramos a dor do cliente? Beleza, tem uma dor clara, passamos para a parte de solução. Na solução, a gente vai desenhar um projeto ou desenhar como a gente vai solucionar o problema que a gente levantou. Após essa etapa de solução, entra a etapa de negociação. E quando eu falo negociação, não é só negociação financeira. Negociação de prazos, de quanto tempo, o que vai entrar no escopo do projeto, o que não vai entrar. Aí, depois que está tudo bem formatado, a gente começa a entrar na parte de fechamento, que seria a nossa última etapa, onde a gente vai selar os acordos financeiros, contratos, pedidos, enfim, né, que seria a última etapa do processo. Você vê, né, gente? Etapa de processo, e como o Marco falou, cada etapa tem alguns checklists, vou colocar aqui de uma maneira leiga, alguns checkzinhos de tipo, beleza, para eu passar esse cara daqui para cá, esse cara tem que também, novamente, ter determinadas qualificações. Então, é meio que cada etapa, né, Marco, voltaria à etapa de qualificação, né? Qualifiquei. Exato. Né? Exatamente. A gente sempre tem que pegar um ok para passar de etapa. Tá, essa etapa está cumprida, então vamos para a próxima. Cumpriu de novo, para a próxima. Cumpriu de novo, fechamento. Senão, não avança. Show. Bom, Marco, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade aí de compartilhar um pouquinho do processo da RD, e também não só o processo da RD, compartilhar aqui, que nem eu falei que a gente faria, né, bem solto, eu fui falando algumas coisas e você foi completando super bem. Enfim, queria te agradecer pela tua disponibilidade, e acho que, assim, clareou bastante coisa, o pessoal ficou bem quietinho, mas eu acho que eles estão bem ligados, tem bastante gente online, o Jonadab interagiu aqui, a Elaine, e eu tô deixando aqui do lado, gente, um bannerzinho que quando vocês clicarem, vocês podem ter uma consultoria gratuita daqui, e quem quiser depois o contato do Marco, como ele se dispôs aqui, coloca lá na consultoria, quando você pedir a consultoria, é uma consultoria, um diagnóstico do seu marketing digital, como é que tá, o que tem que melhorar, gratuitamente a gente passa para você, e quem quiser, coloca lá na mensagem, eu queria também o contato do Marco, que depois eu passo para vocês, tá bom? Marco, obrigada aí, palavras finais agora para você poder voar, literalmente. Gente, da mesma forma, foi um prazer estar com vocês. Tá? Eu confio muito no trabalho da agência aqui e eu não faço isso com qualquer parceiro, só realmente com quem eu considero bom, né? Não só bom em vendas, mas muito bom em entrega para os seus clientes. Então é um prazer trocar uma ideia com a Leandra, com vocês. Eu já li algumas perguntas do chat aqui. Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de saber algum ponto específico, pede para a Leandra que ela entre em contato comigo, ou até pode passar meu e-mail para vocês se vocês quiserem, eu posso responder também, tá bom? Infelizmente eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu tenho um voo me esperando para ir para São Paulo daqui a pouquinho, nós temos um evento da RD na quarta-feira. Se alguém estiver lá em São Paulo, nós vamos ter o RD On The Road, que é um evento para 2.000 pessoas lá. Se vocês tiverem à disposição, estiverem pela cidade, serão 8 palestras com pessoas de altíssima qualidade falando sobre marketing digital. Gente, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Marco. Obrigadão. E quem não tiver puder ir em São Paulo, vai para o Summit em novembro, que o Summit é imperdível. Sim, o Summit é muito bom. Gente, obrigada também, Marco. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que ficou nessa tarde aí, pós-jogo do Brasil aqui com a gente, investindo no seu conhecimento. Então, você está de parabéns por você estar aqui. Enfim, espero ter contribuído de alguma forma. O Marcos, com certeza, também espera a mesma coisa com essa troca de ideias. Pelo menos tenha acendido uma luzinha aí na sua cabeça para você ver qual é o caminho. E agora é trilhar, não é isso? Marco, obrigada mais uma vez, tá? Gente, obrigada. Obrigado,
E uma ótima tarde aí para vocês e obrigada por terem ficado com a gente aqui no final. Tchau, tchau.